E eu gostaria, nesta palavra inicial, como diretor do Departamento de Teologia, Padre Aníbal, dar as boas-vindas. Nosso muito obrigado pelo seu trabalho, não apenas no carinho de falar conosco neste tema, mas no carinho neste trabalho com o Brasil todinho, junto ao Conselho de Ética e junto a todas as possibilidades que eles são, então, que eles chegam como requisições que eles são pedidas. Né? Continue trabalhando neste campo, continue ajudando como igreja, como seres humanos, a sociedade como um todo, ainda mais num período um pouco sombrio, para não dizer muito, como este que nós estamos atravessando, na situação da pandemia. No Brasil, o que nós estamos vendo é esse descaso com a vida, infelizmente, ou às vezes até essa coisa que a gente viu ontem, desta chacota, dessa brincadeira, da maior autoridade do governo do país, que deveria, então, dar o primeiro exemplo e chegar a fazer brincadeira com a vida humana, ou com aquilo que a gente tem visto. Né? E depois, conte com as nossas orações. Conte também com o nosso apoio, nosso carinho. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao Renato, que vai apresentar o Padre Aníbal, e agradecer a presença daqueles que estamos aqui, outros que vão chegando, e agradecer ao Padre Aníbal, que autorizou a gravação para que nós possamos ter e passar por aqui para aqueles que estão dando aulas ou, às vezes, a conexão estão tentando e não estão conseguindo. Então, muito obrigado, Renato, tenha bondade. Quando você quiser, peça para que a gente feche. O Padre Aníbal vai usar slides ou alguma coisa ou não? Não, não, não. Então, tá bem. Pode pedir, nós fechamos as câmeras, tudo para que fique melhor para ele, a questão da fala, quando for o caso, reabre novamente. Então, tenha bondade, Renato. Então, bom dia a todos, colegas, Padre Aníbal. É uma alegria a gente se encontrar aqui, né? Mesmo em meio a essa crise que nós estamos vivendo, que traz tanta tristeza, tanta dor, e é justamente um momento que a gente pode refletir sobre alguns desses elementos, né? No nosso seminário. Esse seminário é feito, Padre Aníbal, anualmente. A CREA, a Cultura Religiosa, que faz parte do Departamento de Teologia da PUC, é dividida em 3 áreas diferentes. Então, essas áreas têm as suas disciplinas e nós fazemos anualmente um seminário para uma área específica. E esse ano, dada a situação que nós estamos vivendo e essa possibilidade de fazermos uma conferência que alcance mais pessoas, a gente decidiu, juntamente com o diretor do departamento, estender a outras áreas e também ao curso de teologia da PUC. Antes mesmo de apresentar o Padre Aníbal, para que no final possa soltar a palavra para ele, então, eu vou pedir que, no momento que ele começar a falar, a gente, então, desligue áudio e vídeo, né? Eu tenho aqui como desligar áudio, mas o vídeo eu não sei exatamente. Mas a gente faz isso, a gente desliga o nosso áudio e o nosso vídeo, para poder não fazer interferência. As perguntas, a gente pensou que poderiam ser enviadas através do chat, se fosse o caso. Se tivermos com muitas pessoas. Se não, se formos poucos, a gente pode fazer um diálogo com o Padre Aníbal, se não tivermos tantas pessoas. A gente nunca sabia quantas pessoas iriam entrar, justamente porque a gente está no meio de horário de trabalho, né? E, por fim, é sempre possível que o sinal caia, né? Em acontecendo isso, a gente basta clicar no link outra vez. Eu acho que não vai acontecer, mas eu estou dizendo por precaução. Se acontecer, a gente restabelece a conexão e basta clicar no link. Nós fizemos esse teste, basta clicar no link outra vez e aí a gente volta, tá bom? Agora passo a apresentar com muito prazer o Padre Aníbal, que queria apresentar um pouco da experiência acadêmica dele, que acho particularmente notável. Paralelamente aos estudos de teologia,
que fazia, o Padre Aníbal também cursava medicina. E, por coincidência, para mim, até uma feliz coincidência, uma coisa interessante que eu acho da história dele, ele foi ordenado em 1972, na sua cidade natal, em Araraquara, em São Paulo, no dia 8 de dezembro. E 20 dias depois, ele se formava médico na Universidade de São Paulo, na USP. Posteriormente, ele continuou seus estudos, conseguiu o seu doutorado e livre docência em fisiologia na própria USP, fez pós-doutorado no The Johns Hopkins University e na Yale University School of Medicine. Depois, na USP, foi coordenador do programa de pós-graduação em fisiologia e presidente da comissão de pós-graduação do Instituto de Ciências Biomédicas. Veio para o Rio de Janeiro e na UFRJ, que foi a instituição que o acolheu, foi diretor do Instituto de Ciências Biomédicas e pró-reitor de ensino de graduação. O Padre Aníbal tem um currículo que é impossível de você falar, né? Você precisaria de uma conferência só para falar esse currículo. Mas eu destaquei aqui algumas academias que ele faz parte. É membro da Academia Nacional de Medicina, da Academia de Ciência Latino-Americana, da Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano, da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes, que fica em Paris, na Academia Brasileira de Educação, Academia de Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Medicina Militar, e vou parar por aqui, né? Acho que é fundador da academia e presidente da Academia Fides et Ratio, que está sediada aqui no Rio de Janeiro, que foi o local onde eu o conheci há uns, talvez, 7 ou 8 anos atrás. E, bom, acho que estamos em boas mãos. O título da conferência será O Sentido do Recolhimento em Tempos de Isolamento Social, a transformação do significado de estar juntos. E, Padre Aníbal, fazendo coro com as palavras do Padre Valdeci, eu quero lhe dizer que estamos felizes, honrados com a sua presença, com a sua disponibilidade e prontos para lhe ouvir. Com alegria, lhe passo a palavra a partir de agora e peço que os colegas desliguem tanto o som quanto o seu vídeo. A nossa proteção está no nome do Senhor, não é? Eu acho que é uma ousadia muito grande de vocês me convidarem, porque, no fundo, eu sou um médico de laboratório e, portanto, as minhas experiências, elas estão muito distantes desse mundo de vocês, que é o mundo da reflexão, que é o mundo da filosofia, da teologia. Então, é com muita simplicidade e com essa noção de que talvez eu tenha muito pouco para contribuir, eu vou começar a fazer uma reflexão. E eu não sou capaz de preparar as coisas. Portanto, não esperem alguma coisa muito organizada, não é? Mas, e agradeço imensamente tanto o convite do Padre Valdeci e do Renato, não é? E de todos aqueles que se dispuseram através do Zoom hoje, nos acompanhar. Eu acho que esse tema do sentido do recolhimento e do isolamento, ele inevitavelmente nos faz pensar na experiência do deserto. E eu estou colocando a experiência do deserto no seu sentido bíblico e no seu sentido dos padres do deserto, do norte da África, de um modo particular. Atrás dessa experiência do deserto, existe talvez uma percepção de que o conhecimento ele exige afastamento. Eu não posso conhecer nada de perto, porque eu me envolvo e eu não distingo os limites entre eu e o outro, e as coisas ficam muito confusas. Então, o afastamento é sempre um elemento fundamental para que a gente comece a ter a percepção global
e agora me refiro nas relações humanas, não é? A percepção global do outro. Como médico, para mim sempre me impressionou profundamente o fato de que, ainda que a gente seja gerado dentro de nossa mãe e que dela nós recebamos não só a vida, como a sustentação da vida durante 9 meses, nós não conhecemos nossa mãe. E para que possamos conhecê-la, é necessário um trauma profundo, que é o parto. Felizmente, nós não temos memória da dor, porque a criança passa por um momento de constricção, um momento, certamente, de sofrimento para nascer. E é longo o caminho que permite o afastamento do filho em relação à sua mãe, para que possa conhecer a sua mãe. Da mesma forma, é longo o caminho que exige que uma mãe se afaste do seu filho para ter a percepção de quem ele é. Esse, para mim, é um exemplo de juventude, é um exemplo de ter acompanhado, feito muitos partos no início da minha vida profissional, não é? Mas isso tem outras implicações. Eu acho que a implicação mais profunda do isolamento, dessa saída, é o encontro com nós próprios. É sermos capazes de estabelecer, eu diria, do ponto de vista muito simbólico, o distanciamento de nós próprios para encontrarmos-nos conosco. E, dentro de uma perspectiva cristã, nós só encontraremos conosco se nós encontrarmos o Cristo, que é o homem perfeito. É onde nós encontramos eu diria, a integridade da nossa realidade. E isso é necessário, isso exige, portanto, que nós sejamos capazes de sairmos de nós próprios para encontrarmos-nos conosco. E esse é um processo que, no mundo contemporâneo, ele é extremamente difícil. É difícil porque os valores contemporâneos, eles nos levam a nós próprios, não é? Ao desconhecimento, inclusive, daquilo que é mais universal. A nossa dificuldade de compreender que possa haver, por exemplo, uma verdade que vá além daquilo que nós conhecemos. Uma dificuldade de percebermos como parte de um todo. Talvez a grande crise que a humanidade passe, essa crise do isolamento, que não é esse isolamento causado pela pandemia, este isolamento em busca da integridade da própria pessoa, que é um isolamento de fuga, mas é esse isolamento que tem um poder de destruição imenso, que é a ruptura com os laços com o outro. A ruptura, eu diria que com a própria noção do todo. É a dificuldade de nos sentirmos, por exemplo, povo. Se utiliza muito a expressão povo, mas sempre povo como alguma coisa que está lá. Eu me refiro ao povo. Mas é muito difícil nos compreendermos como parte desse mesmo tecido, que é o povo. E talvez por isso muitos tentem falar em nome do povo quando não compreende realmente o que é ser povo, porque o seu mundo é extremamente restrito. E esse é um desafio que não é de hoje, é um desafio antiquíssimo, é um desafio que começa com a história da humanidade e que talvez tenha uma das suas alegorias de maior beleza, que é a alegoria da própria Torre de Babel, que expressa toda essa noção da autossuficiência, da prepotência, de um individualismo que impede o encontro com o outro, que impede, nessa alegoria,
a possibilidade de comunicar-se com o outro, onde a nossa língua ela não é mais compreendida e nem eu compreendo do outro. E a reversão desse quadro, eu acho até que na Sagrada Escritura são dois fatos narrados nas duas pontas da Sagrada Escritura, no início e no fim, que é o Pentecostes, nós estamos próximos de celebrar, em que a chave que rompe, que abre esta porta e permite o restabelecimento de relações é a chave do espírito do amor. E que exige necessariamente o sair de si próprio. Portanto, como é que eu encontro comigo? Eu não posso encontrar o outro se eu não tiver, em algum momento, encontrado com a minha realidade, encontrado comigo próprio. Se eu não tiver tido o início de uma relação amorosa, afetiva, de encantamento comigo. Porque se eu não for capaz de encantar-me comigo, de amar-me, eu não serei capaz de encantar-me com o outro e amar o outro. Portanto, todo o diálogo inicial, ele começa dentro de mim. Ele tem como parâmetro, como medida, como ponto de estabelecimento o próprio Cristo, né? No sentido do Kyrios, no sentido desse Pantocrator e desse princípio e fim de nós próprios. Então, esse tempo de isolamento obrigatório, talvez ele seja um tempo extremamente feliz, que nos proporcione um afastamento da realidade, um afastamento de nós próprios, porque a solidão, em um dado momento, ela nos afasta de tudo, inclusive de nós próprios, e que isso nos permita esse reencontro conosco, com Deus e com a humanidade, e que nos permita nos sentirmos povo, parte desse mesmo tecido, não é? E que é talvez uma das coisas mais difíceis, de fato, de estabelecermos em nossas vidas. É termos a humildade e a grandeza de sermos parte de um todo. Portanto, essa é a grande caminhada do deserto. Eu ser capaz de afastar-me de tudo aquilo que me desvia de mim próprio, de tudo aquilo que intrinsecamente me desvia do outro, que do mais profundo me desvia do todo e de Deus. E o reencontro que começa na superação daquilo que nos divide interiormente. Nós só podemos encontrarmos-nos, nós só podemos estabelecer um vínculo de afeto e de carinho conosco se nós passarmos por um longo processo de, eu diria, de perdão interior. Perdoarmos, aceitarmos, compreendermos. E um mundo agitado nos permite facilmente que a gente possa fugir de nós próprios. E é por isso que o silêncio muitas vezes é angustiante. Eu vejo em hospitais, em casas de repouso para idosos, e mesmo na casa das pessoas, a necessidade do ruído da voz humana. São rádios que ficam ligados, sem que ninguém esteja prestando atenção. É a televisão ligada, sem que ninguém saiba o que está acontecendo, mas é a voz do outro, mesmo que eu não a compreenda. É uma necessidade muito profunda, porque a voz do outro impede que eu ouça a minha própria voz. Então, é muito fácil nós nos cercarmos de inúmeras vozes. É muito fácil que a gente goste de ouvir a voz do outro. E na voz do outro existe muita riqueza, mas eu só estabeleço relações, diálogo, a partir da minha voz,
do meu encontro comigo próprio, da minha compreensão, da minha capacidade de ternura e de afeto comigo próprio. E quando eu vejo pessoas extremamente amargas e que atribuem a sua amargura às coisas do mundo, da família, dos amigos, da sociedade, das questões das mais variadas ordens, eu fico me perguntando se a causa da sua amargura não é o drama interior. Há muitos estudos a respeito da questão do morrer. E talvez um estudo pioneiro e dos mais bonitos seja sobre a morte e o morrer da Elisabeth Kübler-Ross, On Death and Dying. E é um estudo que segue um pouco uma linha freudiana de análise de casos, de estudo de casos, em que Elisabeth Kübler-Ross ela vai percorrendo o caminho do morrer de muitas pessoas, que são os casos que compõem a narrativa de seu livro. E o grande problema da maior parte das pessoas, do morrer das pessoas, não reside na dor física, que em grande parte, quase a totalidade, ela pode ser superada através de medicamentos, e nem sempre ela é tão grande. Na maior parte dos casos, essa dor excruciante, ela não existe. Mas existe uma dor terrível, que é a dor da falta da paz interior. Portanto, nós só podemos encontrar a paz interior se nós nos descobrirmos, estabelecermos conosco próprios uma relação de afeto e de amor, onde caiba a expressão maior do amor, que é o perdão. Não é? Para nós cristãos, a grande prova do amor que é mais forte do que a morte é o Senhor Jesus, que nos dá a sua vida para nos reconciliar. Nós somos chamados à reconciliação. Não há amor maior do que aquele que dá a vida. Mas nós só somos capazes de dar a vida se nós formos interiormente pacificados. Não é? Eu só posso entregar minha vida se eu tiver paz dentro de mim. Se eu tiver esse encontro amoroso comigo próprio. Se eu tiver dentro de mim o espaço para o encontro amoroso com o Senhor da vida. Aí eu posso ser parte do todo, do povo. Eu posso encontrar-me com o outro. Portanto, o profundo sentido do recolhimento em tempo de isolamento social deve ir muito além dessas medidas de precaução para não nos infectarmos. Até porque isso é quase impossível para muitas pessoas, quer pelas limitações de espaço, quer pela impossibilidade de nos mantermos isolados para sempre. Em algum momento nos encontraremos com outras pessoas. E simplesmente o isolamento social proposto é para que o número de pessoas infectadas a cada momento não seja tão grande e seja possível tratar as pessoas, que nem todos fiquem doentes ao mesmo tempo. Mas é muito possível que mais cedo ou mais tarde, a grande maioria de todos nós acabará entrando em contato com o vírus, a não ser que surja uma vacina, e que nós ficaremos uns tantos poucos doentes, uns tantos em muito menor número, gravemente enfermos, e uns tantos muito poucos, talvez a gente encontre o fim de nossa vida através da doença. Este isolamento é um isolamento de fuga, mas nós temos que vencer o isolamento existencial, aquele do qual a gente não pode fugir, porque eu não posso fugir de mim próprio, eu não posso fugir do outro, eu não posso fugir do amor. Esta é a grande questão. Eu não posso fugir do amor porque eu corro o risco de não ser feliz. E a nossa vida será vazia, sem sentido, se ela não for esse caminho contínuo da busca do bem, e a felicidade é um bem, da busca da realização da nossa pessoa nesse tecido humano,
e nós só pertencemos ao tecido humano através do espírito do amor. Portanto, esses dois paradigmas, a Torre de Babel e Pentecostes, eles nos narram uma narrativa que é interior de cada um de nós, de sairmos da nossa autossuficiência, da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição. E nestes dias, como todos da história, da ganância, da falta de escrúpulos para avançarmos naquilo que é do outro, para não estabelecermos qualquer limite de respeito pelo bem da vida do outro, dos bens do outro, no seu sentido mais amplo. Portanto, esse tempo de isolamento social, dentro de toda essa tragédia humana, ele tem a possibilidade de nos oferecer também caminhos de salvação no seu sentido mais amplo, o sentido de sermos parte do todo. Eu insisto muito porque sermos povo, porque eu acho que é uma palavra tão desgastada como a palavra amor, e todos desejam defender o povo, mas poucos desejam de fato ser povo no seu sentido mais profundo, de viver as mesmas angústias, partilhar o seu cotidiano, ser capaz de colocar-se na profunda igualdade de natureza diante do outro, que é o mistério da humildade, que é o mistério, eu digo mistério porque é extremamente complexo, mas é de eu poder olhar o outro do mesmo nível, nem de baixo, nem de cima, com olhos puros, capazes de encontrar o bem, a beleza que há no outro, com um coração aberto, capaz de encontrar a unidade com o outro. Portanto, esse é um tempo que nos traz uma riqueza imensa. Segunda parte do título da proposta de hoje, do tema de hoje, que por sinal foi elaborado pelo Renato, que tem a capacidade de pensar essas coisas, é a transformação do significado de estar juntos. Eu aprendi há muitos anos atrás que a pior solidão é a solidão acompanhada. Não é? E eu vi isso, eu era muito jovem quando eu fui ser pároco, e comecei a me deparar com tantas pessoas que viviam uma solidão existencial, em casas cheias, junto com marido, mulher, não é? Com os casais, com seus filhos, seus netos. Todavia, ninguém era capaz de tirá-los da solidão. E foi aí que eu comecei a aprender que a pior solidão é acompanhada, porque tira até a possibilidade da privacidade. Então, nós vivemos um momento também de refletir qual é o significado de estarmos juntos. Esses dias de isolamento social têm provocado, por exemplo, um aumento muito grande de agressões familiares, não é? De agressão entre marido e mulher, de pais em relação aos seus filhos, porque é muito difícil conviver e dividir o mesmo espaço, que tira a privacidade e, portanto, impede muitas vezes a vivência desta entrada dentro de nós próprios. Portanto, como é que nós vamos conseguir superar? E tudo indica que essas transformações, elas não são temporárias. Elas são transformações que, uma vez estabelecidas, elas perdurarão ao longo do tempo. Por exemplo,
aulas. Creio que todos nós sejamos professores ou tenhamos sido. Imaginarmos voltando para a sala de aula, como fizemos ao longo... Eu fui professor mais de 50 anos. Imagino que eu fui professor de Dom Orani, não é que eu cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Mas antes dele eu já tinha sido muito professor de muita gente. Eu tenho mais de 50 anos de sala de aula. E sala de aula é alguma coisa que, muito possivelmente, ficará extremamente reduzido. Esse momento de convívio com o aluno direto, ele será transformado e nós temos que encontrar novas formas. Uma das formas iniciais é exatamente essa que nós estamos utilizando hoje, e que, se for adequadamente utilizada, ela cria um contato tão próximo, tão íntimo, que talvez seja mais íntimo do que diante de um grupo de 50, 100 alunos, como muitas vezes nós temos. No curso de medicina, nós temos 100 alunos de uma sala de aula. Às vezes dividimos em 2 turmas, em pequenos grupos, mas todas as aulas formais sempre foram diante de 100 alunos, onde o olhar, onde o contato, ele é mais dificultado. Portanto, nestes tempos novos, nós temos que enfrentar algumas dificuldades. Primeiro, é essa questão do isolamento, da solidão acompanhada. E a solidão acompanhada, ela exige uma fraternidade, ela exige uma capacidade de suportar, como os de São Paulo. Uma exigência profunda de uma pacificação interior, porque se nós não tivermos interiormente pacificados, nós geraremos atrito diante das mínimas coisas. Portanto, o convívio familiar, o convívio comunitário exigirá, neste isolamento e nesta tendência a ficarmos mais em ambientes restritos, que ela perdurará, exigirá novas formas de relacionamento humano. Exigirá que cada um de nós seja capaz de rever valores profundos, que nós sejamos capazes de pacificarmos-nos. Mais do que isso, aceitarmos a paz que vem do príncipe da paz, não é? Compreendermos o que é esta paz. Compreendermos que fora do caminho da tolerância, que fora do caminho do perdão, não é possível haver paz. Não é possível haver bem-estar. Não é possível estabelecermos relações de afeto, de carinho, de ternura. Se nós estivermos continuamente dentro de nós em turbulência, nós não estabeleceremos relações afáveis, relações delicadas, eu diria. E tem aquele sábio carioca, eu não sou carioca, mas tem um sábio carioca, que é o gentileza. Não é? E se nós não descobrirmos esse grande caminho da gentileza, esse caminho que permite que a gente seja gentil com a gente próprio, para podermos ser gentis com os outros, o significado de estar juntos ficará difícil. Então, vivemos um tempo extremamente privilegiado. Todos esses tempos eu diria, de deserto, de sofrimento, de revisão de vida, que são promovidos pelas guerras, pelas pestes, por todas essas coisas que nos levam a perceber a nossa fragilidade, acima de tudo. A nossa profunda fragilidade. Quando imaginamos que somos capazes de ter domínio intelectual, científico, técnico, quando somos capazes de mandar naves espaciais que saem do sistema solar, e se a gente for olhar no mundo microscópico,
quando a gente entra na estrutura atômica, molecular da vida, da natureza, e nós não somos capazes de impedir que caia um fio de nosso cabelo, nós não somos capazes de acrescentar um dia à nossa vida. Se nós não tivermos essa grande noção de dependência, tá? E se nós não sairmos da nossa autossuficiência, eu acho muito difícil a gente encontrar a paz, encontrar a alegria, porque elas exigem que a gente se perceba como a gente é, que a gente se ame na nossa própria essencialidade, natureza, e que a gente encontre o sentido de nossa vida nessa construção de Deus que é a sociedade, nessa construção de Deus que é o universo, e que a gente saiba que só seremos felizes nesse encontro magnífico com o Criador através de sua criatura, através de sua criação. Essa semana nós celebramos aí a semana do Laudato Si, não é? Que é uma expressão também da nossa percepção de que somos parte de uma criação que vai muito além de nós próprios, muito além da nossa sociedade contemporânea, muito além da sociedade humana, e que nós sejamos capazes de, com simplicidade, termos admiração. Quando eu digo admiração, eu acho que essa alegria de contemplar a grandeza do universo, a grandeza da criação, e nos sentirmos profundamente parte desta criação. E se nós não formos parte dessa criação, certamente nós não teremos a possibilidade de permanecermos junto com ela. E esse é o grande significado final da vida eterna. É não sermos postos de lado, e não é postos, é não assumirmos a posição de exclusão. É de sermos capazes de fazer esse caminho. Não é a construção da inclusão do outro, que é muito importante, mas que é um caminho talvez mais difícil, que exige uma humildade muito maior, uma simplicidade muito maior, que é de incluirmos, de sermos parte como iguais, não é? E quanto maior atingirmos a possibilidade de sermos iguais, mais seremos parte desse todo, mais estaremos realmente envolvidos e integrados na criação. Nós que tivemos a graça de receber esse dom do discernimento, esse dom da escolha, a liberdade, já que somos frutos do amor, e o amor não pode obrigar a nada, nós vivemos nessa grande liberdade, que a gente exerça essa liberdade para ir ao encontro de nós, ao encontro do outro, ao encontro de toda a criação, ao encontro do Criador. Eu estou aqui prestando atenção no horário, então eu gostaria que o Renato me falasse como é que nós estamos de tempo. Porque Padre Velho fala demais. Não, pode seguir adiante, tá dentro do tempo tranquilamente. A gente começou um pouco atrasado, não tem problema nenhum, pode continuar. Padre. Tá bom, eu estou preocupado com que possa cair o sistema. Não, temos 2 horas de reunião marcadas. Tá bom. Para mais, né? Tá bom. Então, a terceira palavra que eu acho importante dentro do tema proposto é a palavra transformar. A transformação do significado. Por que eu entendo que seja importante? Porque nós vivemos um momento de grandes transformações. E nós temos que redescobrir como é que eu posso estar aparentemente longe e próximo. Como é que eu posso criar, de fato, dentro de toda dos nossos instrumentos de relação, que são baseados essencialmente em símbolos, não é? Como é que nós podemos usar tudo isso para buscarmos maior
proximidade e integração. A tecnologia, por exemplo, nos traz hoje uma possibilidade de proximidade, eu digo, extraordinária. Quando eu era adolescente, jovem, minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos e eu fui morar em outra cidade. Portanto, para falar com meu pai e minhas irmãs, a única forma era escrever a cada 2, 3 dias uma carta, e eu recebia, era uma corrente, lá ia e voltava, eu recebia 2, 3 cartas por semana, mandava 2, 3, e às vezes tentava telefonar. Eu me recordo que entre pedir um telefonema e obter a ligação, às vezes levava 2, 3 dias para que a telefonista chamasse de volta e dissesse: agora eu vou completar a ligação. E, portanto, nós tínhamos uma noção de tempo, uma noção de proximidade muito diferentes dessas que temos hoje, em que se o computador leva 15 segundos para inicializar, nós podemos ficar exasperados que ele está lento demais. Não é? Em que nós podemos, por exemplo, domingo das mães, dia das mães, a minha família, que mora em várias cidades, em diferentes países, nós nos reunimos para um almoço do dia das mães via Zoom, não é? E diria que todos conversamos, cada um tinha a sua comida, e que foi um momento extremamente agradável. Como é que nós podemos descobrir outras formas de proximidade e de partilha? E agora não é mais a possibilidade da voz, não é mais da imagem. Como é que nós podemos desenvolver a capacidade da partilha interior? Como é que nós podemos ser mais íntimos? Porque nós vivemos em um mundo, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, de grandes transformações de hábitos e de costumes, em que aquilo que considerávamos talvez a intimidade deixou de ser. A intimidade física hoje não tem um mínimo sentido, porque é uma intimidade que não representa mais a intimidade. A nudez, a própria sexualidade assumiram um tal papel em que a intimidade física ela é facílima de ser ultrapassada. Mas talvez nós nunca tenhamos vivido uma época de tanta falta de intimidade real. De intimidade interior. Podemos conviver dias, meses, anos, décadas e sermos estranhos para o outro, e o outro ser estranho para nós. Não estou dizendo daquela estranheza essencial, daquela que brota da nossa incapacidade de conhecermos, tanto mais de conhecermos profundamente o outro, mas a intimidade da partilha daquilo que é partilhável. Quanto conhecemos do outro? Vou citar um caso que me impressionou muito há uns 4, 5 anos atrás. Se deu com o filho de um amigo de infância. Portanto, se eu tivesse filhos, esse moço teria idade para ser meu filho. Que é um menino brilhante do ponto de vista profissional, é um médico, e que se casou com uma estudante de medicina. Imaginem os senhores e as senhoras que depois de algum tempo, o meu amigo de infância começou a ter uma certa sensação de que aquela pessoa, aquela moça, ela tinha alguma coisa que não ia bem. Aí conversou com o filho, etc. E aí descobriram o seguinte, que a moça saía todo dia de casa, dizia que era para a faculdade, mas que ela não estudava medicina, tinha parado o curso. Aí deu todo um aspecto assim de constrangimento e voltou a estudar. Aí essa moça começou a trabalhar no hospital, em uma cidade onde o marido era um médico muito conhecido.
Passa um tempo, essa moça é presa, porque ela não era médica, era exercício ilegal da medicina. Imaginem vocês, este casal dividia a mesma casa, a mesma cama, a mesma mesa, e eram incapazes de ter intimidade. É a intimidade que importa, de conhecer o outro. E como pároco, eu não sou mais pároco, mas eu fui pároco no passado, e hoje eu tenho trabalho pastoral, nunca deixei de ter. E às vezes eu olho e eu imagino que aquele moço, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, eu conheço mais o seu interior do que sua esposa, seu marido, seu pai, seu irmão, sua mãe. Porque ainda que vivam dentro de uma mesma casa, eles não são capazes de construir laços tão profundos em que a sua interioridade seja partilhada. Esse é um dos aspectos importantes na espiritualidade, principalmente do início da igreja, que hoje eu não sei o quanto ela é recordada, mas que é o diálogo em Deus. Nós nunca somos capazes de encontrarmos-nos conosco próprios, e o outro sempre é um grande desconhecido. Mesmo quando as pessoas se casam, às vezes depois de não sei quantos anos de um namoro que praticamente é um casamento, uma vida em comum, aí um dia resolvem se casar porque se conhecem. E aí talvez cometam um grande erro da vida deles, porque eles não se conhecem. A intimidade é muito pequena, mesmo quando ela existe, eles não se conhecem. Da mesma forma que nós não nos conhecemos, nós não sabemos por que fazemos isso e deixamos de fazer aquilo, repetindo São Paulo, não é? Portanto, o nosso encontro conosco e o nosso encontro com o outro só pode ocorrer através da plenitude da humanidade no Filho de Deus e Filho do homem em Cristo Jesus. Esse é o diálogo em Deus, e que é um diálogo que envolve o nosso encontro em Deus. Lembro-me daquela mulher que se casou 7 vezes e um marido após o outro iam morrendo. E só quando eles se colocam diante de Deus, e que em Deus eles se unem, e não um com o outro, mas eles se unem um com o outro em Deus, é que esse marido não morre. Isso é uma alegoria magnífica de que os nossos encontros humanos, eles são extremamente débeis, extremamente frágeis, se eles não tiverem uma dimensão além de nós. Eu acho que esse tempo também é um tempo de redescoberta de grandes valores. Valores que nos permitam esse encontro mais profundo, que permitam criar uma intimidade maior, começando da minha intimidade comigo próprio, da minha intimidade com o Senhor, meu Criador, e através do Cristo em quem eu me encontrar-me com o outro. Imagino que, como depois das grandes guerras, pestes ao longo da história, nós teremos um período, uma fase de grande espiritualidade e de grande religiosidade. Eu que sou desse pós-guerra, não é? Da Segunda Guerra Mundial, vivi profundamente, por exemplo, o movimento monástico, em que nos Estados Unidos foram mais de uma centena de mosteiros criados depois da guerra, porque surgiu essa busca do encontro com o transcendente, o encontro com o essencial. O isolamento nos leva a certas percepções, nos leva a certos confrontos conosco próprios, confrontos com a sociedade, confronto com nossos valores, com nossas crenças, com nossas experiências, confronto com as nossas expectativas e o próprio sentido de nossa vida.
Portanto, uma das grandes transformações que eu antevejo com alegria é que nós possamos descobrir uma profundidade muito maior das nossas relações. Que nós possamos ter uma sensação de construtores de um mundo mais inclusivo, sendo parte do tecido do povo. Que nós descobramos a grande dimensão do que é ser povo, povo de Deus, não é? E não observadores do povo, não servidores do povo, não objetos dos movimentos do povo, mas sermos parte integrante desse tecido que vai além de nós próprios, porque é o tecido do próprio Criador que se estende em nós. Meu caro Renato, eu recebi aqui há um tempo atrás um aviso de que faltavam 10 minutos. Portanto, nós estamos chegando em um momento de interrupção de transmissão. Eu acho que eu falei sem nenhuma ordem, de um modo muito realmente desestruturado, mas se em algum momento alguém quiser dirigir alguma crítica, algum comentário, alguma correção, receberei com grande alegria. Nós podemos, então, já tem cada um... Tem alguém, o padre Valdecir está dizendo que tem algum problema de som. Ele fala e nós não ouvimos. Só um minutinho. Eu estou tentando aqui já... O meu agora parece que abriu. Pronto. Mas vai abrindo de todo mundo. Eu desmutei todos. Bom, então aí os colegas é que vão ter que... Isso. Padre Aníbal, parabéns, muito obrigado. Né? Se foi uma coisa com anotações ali e depois ir falando, parabéns, muito obrigado. Eu acredito assim, que é realmente um encontro. Você fortaleceu muito lá no final, falou muito de fortalecer a espiritualidade, eu fui anotando umas coisas, né? Capacidade de dialogar com outros. Eu diria que foi um momento realmente de espiritualidade confortante nessa situação em que nós nos encontramos. Né? Eu gosto muito da vida monástica. Eu seria monge se não fosse diocesano, e alguns sabem desse meu desejo. Então, ter citado os padres do deserto, os padres da igreja, ou a vida monástica, isso já agradou meu coração mais ainda. Mas eu sou biblista, então eu gostaria de lembrar uma coisa. O deserto realmente é lugar onde Deus nos fala. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 16, diz: conduzei-te ao deserto para falar-te ao teu coração. Eu tento jogar sempre uma semente para que alguém aceite, eu digo sempre, um cabra macho, uma cabra fêmea, ou um mamífero, uma mamífera, aceite fazer uma dissertação ou uma tese na diferença da palavra no hebraico, dabar e deserto, midabar, porque o deserto na Sagrada Escritura é o lugar, o midabar é o lugar do dabar, né? Curiosamente, só tem o mi, que ainda acaba sendo uma preposição interrogativa no hebraico. E é o lugar onde Deus fala. Atravessar este momento, deste deserto em que nós fomos empurrados, porque ninguém fez uma opção por entrar neste deserto, redescobrir-se, ressignificar a nossa convivência, ou mesmo o próprio, vamos dizer assim, aquilo que nós entendemos como termo convivência e a realidade, talvez será um grande desafio para nós, sem sombra de dúvidas. Neste sentido, eu gostaria de lhe colocar uma pergunta que foi tocada. Quando nós ouvimos de sua boca, todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos infectados, ou mais ou menos, quem mais, quem menos. Né?
Um número muito grande, com certeza, vai sobreviver, e um número menor vai morrer. A contaminação, a infecção, ela é quase impossível de não acontecer. Essa palavra realmente assim me impactou um pouco, porque e o pós-pandemia, o retorno e tudo mais. É claro que nós sabemos que, neste momento, é para tornar mais lenta a infecção, para que tenhamos condições de atendimento nos hospitais e tudo isso daí, né? Então, a minha pergunta: a ciência, a medicina, ela coloca que nós continuaremos, então, tendo que tomar devidas precauções por muito tempo, até que não se tenha uma vacina. Até que ponto o que fazer para não ver o outro como quase que um inimigo, né? Porque eu vou me aproximar do outro, eu não sei se eu vou pegar ou não vou. Outro dia eu falava isso, cuidado para a gente não ver, mas o que fazer para não ver o outro? Para que o outro não pense que a gente está ali quase que vendo como é um perigo. Ó, não chega perto, ou eu não chego perto. Terminou? Terminei. Do ponto de vista de vírus, a história nos mostra que todas as epidemias elas são autocontroladas. Elas se desenvolvem. O vírus não tem vida própria, ele depende de uma célula específica, onde ele possa ter uma porta de entrada. E é essa outra célula que o multiplica. Portanto, o vírus não é autônomo. Ele só existe enquanto houver células que o recebam. Se isso não houver, passa um certo tempo, ele deixa de existir. É o que acontece com todas as gripes. Cada vez que aparece uma gripe, é um vírus diferente, é uma mutação. Alguns de grande gravidade, por exemplo, a gripe espanhola, esta pandemia atual da Covid-19. Para que se forme uma barreira que evite a transmissão, no mínimo, 50% a 60% da população tem que estar imunizada. Ou seja, 50% a 60% da população por baixo terá que ter tido a infecção. Os níveis ideais vão para 60% a 70%. É quando ocorre a extinção natural do ciclo de reprodução do vírus e uma pandemia desaparece. Portanto, nós viveremos esse ciclo. Dentro dessa percepção, o que nós estamos fazendo com o isolamento é tornar esse ciclo mais longo. Se todo mundo tivesse a doença ao mesmo tempo e morresse todo mundo que tinha que morrer ao mesmo tempo, a epidemia acabaria rapidamente, não é? Mas nós teremos uma epidemia mais prolongada. E a probabilidade dessa situação de nós nos contaminarmos é alta. Obviamente não é 100%, porque em algum momento a epidemia se auto-extinguirá. Perdão. Se é preciso chegar aos 50% ou 60%, qual é, assim, pelo menos aquela ideia que nós teríamos de qual seria o percentual atual já hoje, para a gente ter uma ideia de quanto tempo nós vamos ter que... Nós estamos muito longe disso. Em termos percentuais, no Brasil, estamos muito distantes disso, por várias razões. Primeiro, a própria extensão do país, em que nós temos muitas cidades, pequenas cidades, onde ainda não aconteceu. Quer dizer, nessas últimas semanas é que, em muitos municípios do estado de São Paulo, começaram a ter relatos de casos. E ainda há lugares onde... E se eu pegar Minas Gerais, interior do Brasil, Mato Grosso, vai daí para fora. Estamos longe da epidemia atingir o território nacional como um todo. Certamente, aquelas cidades onde o vírus chegou antes, elas terão superado o seu ciclo antes.
O Brasil é um país imenso, em que nós não podemos, até do ponto de vista estatístico, não é feliz a ideia de eu computar todos os dados do país inteiro juntos, porque eles não mostram a realidade de diferentes regiões, de diferentes cidades. Então, nós teremos que conviver com isso. Eu imagino mais do que a gripe espanhola. A gripe espanhola foi mais de um ano. Não é? Onde ela passava, ela podia até ter ciclos mais ou menos rápidos. Mas se eu for pensar a gripe espanhola como um fenômeno global, uma pandemia, foi um período de quase 2 anos. Portanto, nós não chegamos à metade do caminho, na minha opinião. Eu não entendo nem de teologia, nem de filosofia, nem de Sagrada Escritura e nem muito de medicina. Não acreditem muito em mim. Mas a minha percepção é de que nós estamos em um momento onde muitas águas ainda correrão. Se eu for pegar, do ponto de vista mais localizado, os dados, por exemplo, da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, eu ainda observo a cada dia um aumento do número de mortes. Eu tomaria como um momento importante para saber que se começa a regredir quando, dia após dia, o número de mortes for se reduzindo, até chegar ao 0. E muitos desses modelos matemáticos que foram propostos já não funcionaram já não estão funcionando para a realidade do Rio de Janeiro. A expectativa de que o pico já tivesse sido atingido, os dados dos últimos dias mostram que não chegamos ao pico ainda. Nós ainda não estamos nessa progressão contínua de redução de número de mortes. Nós estamos aumentando. Eu tenho um grupo de oração pelo WhatsApp que se reúne à noite e que tem pessoas do Acre até fora, até da Nova Zelândia. É um grupo de umas 250 pessoas. Mas ontem à noite, por exemplo, em uma mesma família, 3 irmãs morreram. Então, a gente ainda está neste aumento de casos. Eu acho que a gente não deve ficar alarmado. Este é o caminhar de uma epidemia. Existe um livro que é do Defoe, que é um escritor inglês, que ele escreveu um livro que eu não vou me lembrar exatamente o nome, deve ser o ano da praga. Se eu pensar um pouco, eu me recordo. Eu li esse livro em inglês há muitos anos atrás, em que ele, muito tempo depois da peste, ele escreve um diário, o nome do livro deve ser o Diário do Ano da Praga, Plague Year, alguma coisa assim. É um livro muito antes do tempo da existência de epidemiologia, de estatística, mas ele vai contando nas diferentes paróquias da cidade de Londres as tabelas diárias de mortes. É fictício, mas ele narra com uma precisão e uma beleza literária muito grande o desenvolvimento de uma epidemia, de uma peste. E, claro, que nós recebemos dados muito fracionados dia a dia, porque nós não temos a localização, isso e aquilo, e daqui a pouco a gente conseguirá fazer um mapa desse tipo. Em nossas paróquias, em nossas comunidades, como é que tem evoluído? Há poucos dias atrás morreu uma religiosa, por exemplo, da congregação de Belém. É uma daquelas congregações fundadas na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mas o convento, eu acho que tem 15 religiosas contaminadas. Quer dizer, todas se contaminaram, eu acredito. Esta é uma realidade. E, num primeiro momento, ela nos pode causar temor, pavor, desconforto, insegurança. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente se questionar por que a morte nos causa tanto pavor. Um dos aspectos da morte nos causar muito pavor é que nós perdemos o contato com a morte. Como a vida média aumentou muito, como nós criamos unidades de terapia intensiva, hospitais, quantos de nós, que não profissionais da área da saúde, presenciamos e cuidamos do morrer do outro?
Eu conheço inúmeras pessoas que nunca viram alguém morrer, nunca tiveram juntos com alguém que estava morrendo. Então, nós temos um imaginário sobre a morte também difícil de ser enfrentado. Nós estamos pouco preparados para enfrentar o morrer, para enfrentar a finitude, para enfrentar a dor, o sofrimento. É uma característica, eu diria, muito presente na sociedade do desenvolvimento dos últimos 40, 50 anos, onde afastamos da nossa presença o sofrimento e a dor. E hoje é muito mais difícil eu enfrentar o sofrimento e a dor como uma realidade próxima de mim, uma realidade que pode tocar-me, essa noção de vulnerabilidade. Eu tive uma reunião com o Dom Orani, os bispos, os coordenadores de pastoral, na época que estava se pensando se seriam suspensas as celebrações públicas, fechadas as igrejas. E Dom Orani pediu que eu fosse nessa reunião. Se eu não me engano, foi dia 15 ou 16 de março. E quando eu terminei a minha apresentação, eu disse: nós estamos nos despedindo e não sabemos quantos de nós nos reencontraremos. Até porque aqui é um grupo, e talvez eu seja um dos mais velhos, mas todos nós somos do grupo de risco, quase todos. Um porque é obeso, outro porque tem diabetes, outro porque tem idade, o outro é hipertenso. Mas aqui saudável, realmente, não sei quantos de nós somos. Não é? Isso causou um certo espanto, porque é fácil, é aquela noção do povo. O povo é o outro, não sou eu. Eu não faço parte do povo. Eu não faço parte da dor do outro. Eu cuido da dor do outro, eu posso ser generoso, eu posso dispor-me, oferecer-me para o seu cuidado, mas a dor do outro não é minha. Então, esse talvez seja um dos aspectos contemporâneos dessa nossa... eu não sei se a palavra, os senhores conhecem mais palavras do que eu, não sei se é autonomia, prepotência, não sei qual palavra utilizar, mas é o nosso não envolvimento, o nosso não pertencimento. Nós não pertencemos a essa pandemia. Por isso que ela nos assusta. Ela nos assusta porque ela pode nos fazer sermos iguais. Esse é um grande drama, ser igual, ser vulnerável. Né? Então o senhor toca em um aspecto importantíssimo. Nós vivemos um momento de vulnerabilidade, de percepção de vulnerabilidade. É isso que nos traz insegurança, é isso que nos traz agonia, no seu sentido mais profundo. E eu imagino que aqui no Brasil, para o ano de 2020, nós não teremos a situação controlada. Né? Nós teremos ainda um longo período, primeiro de um crescimento da disseminação do vírus e depois um lento processo de autolimitação. Imagino que quando a vacina se tornar acessível, o grande impacto dessa pandemia já terá passado. Ela poderá garantir que não se tenha reemergência, ou seja, que o vírus fique guardado lá no lugarzinho, depois se redissemine e comece a ter, que nem terremoto, né? Tremores secundários. Uma vacina certamente evitaria o ressurgimento de surtos de menores proporções. Mas, para este surto principal, eu acho que nós não teremos vacina em tempo hábil. Alguém não sei tem se lá uma pergunta? Mais alguém? Foi muito feliz. Eu não tenho perguntas a fazer ao senhor, eu tenho muitas perguntas a fazer a mim mesmo. Ouvindo. Eu não tenho... Você está me ouvindo? Eu ouço você, mas tenho a sensação de, no fundo, há uma outra voz. Bom, eu estava dizendo, eu não tenho perguntas a fazer ao senhor, tenho perguntas a fazer a mim mesmo, várias. Mas pergunto aos colegas se mais alguém deseja fazer uma pergunta. Eu tenho mais uma, se ninguém estiver ali. Acho que é a sua de novo, Padre Valdeci. Vamos lá. Muito feliz a sua colocação
sobre a questão de ir além das precauções humanas para a infecção, nesta questão da comparação, quando falou ali entre a Torre de Babel, Pentecostes, isolamento. Mas, padre, lembre-se que eu sou vigário de roça, eu sou um mero matador de rato. Mas o rato traz a doença, e se a doença for naquele momento, ou então se o rato for ruim, é meu queijo, é o único que eu tenho para sobreviver, então tem a sua função também, né? Aquilo ali. Mas, repito, muito feliz esta comparação, ou melhor, essa explanação entre o isolamento da fuga que nós estamos vivendo neste momento, porque se trata de um isolamento para fugir, para escapar um pouco da infecção que mais cedo ou mais tarde chegará, e aquele isolamento social, ou melhor, existencial, não social, existencial, né? Que realmente nós corremos este risco muito grande, né? Se eu não vencer este isolamento social, o senhor diria, eu não vou conseguir vencer sequer este momento, porque eu não vou conseguir me encontrar com o outro, o transcendente, comigo mesmo, e nem sequer com os outros, com os semelhantes, os irmãos, né? É muito feliz. Agora, no dia a dia, o reencontrar-se o sair deste isolamento social, o que poderia nos dar como, vamos dizer assim, como palavra, porque não se trata de nós mesmos. Os alunos esperam de nós uma palavra de mestres, como os pacientes esperam do senhor uma palavra de médico. Então, quais seriam algumas dicasinhas pequenas que poderiam nos ajudar a ajudar a nós mesmos e ajudar os outros, porque, é óbvio, repito, os alunos esperam alguma coisa a mais de nós, ainda sobretudo na área da teologia, que é o nosso departamento, assim, como poderiam ajudar como homens e mulheres de esperança, para usar uma expressão. Um reencontro existente. Padre, eu acho que eu entendo muito pouco de Bíblia, mas vou usar uma palavra da Sagrada Escritura. Não tenhais medo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que criar é o espírito de que eu não posso ter medo. De que o medo, ele me trava, ele me impede de ir, ele me impede de ser. Não é? Então, a primeira coisa, diante de todos os desafios de nossa vida, nós só poderemos enfrentá-los e vencê-los se não tivermos medo. Isso envolve coragem. Isso envolve alegria de viver. Isso envolve ser profundamente simples. Profundamente simples. Eu acho que é um grande momento de nós encontrarmos nas nossas cotidianidades a base de uma vida eu vou dizer, com fé, sem medo. Né? Então, o que a mim me preocupa é quando as pessoas tentam incutir no outro o medo. O medo não é o desconhecimento, o medo não se supera ocultando a verdade. O medo se supera fortalecendo a confiança, fortalecendo a disposição do heróico. Né? O heroísmo é talvez uma das coisas mais fundamentais da nossa vida. É a capacidade, quer dizer, é o amor, é a confiança, é a firmeza que nos permite compreender que a vida só tem sentido se ela for vivida, se ela for oferecida, não é? Que eu não posso evitar as situações simplesmente fugindo, e que eu tenho, de alguma forma, a enfrentá-las. Talvez a híbris grega mostre o risco, né? Cada vez que a gente tem a coragem de enfrentar o risco, eu tenho a possibilidade de ser destruído pelo risco. Mas eu só sou capaz de ser eu próprio e realizar-me se eu for capaz de viver o risco. Eu só posso viver o risco se eu não tiver medo. Se eu tiver medo, eu irei fugir. Então, diante das grandes tragédias, que podem ser
tragédias pessoais, na nossa própria vida, na vida de cada um. Como as tragédias coletivas, há um único caminho que nos leva a vencer. É o caminho do heroísmo. O heroísmo no sentido, a capacidade de não fugir. A capacidade de colocar-se em posição, com alegria, não é? Com esse espírito de entrega para vencer. Isso hoje eu não tenho mais atividade, há muitos anos, atividade de cuidado de doente, hospital, etc. Mas muitos dos meus alunos fazem isso todo dia, os meus ex-alunos, né? E de muitos amigos mais jovens. Se o médico, o enfermeiro, o padioleiro, ou o pessoal da limpeza de uma UTI, de um hospital, o pessoal administrativo, a cozinheira, o que leva comida no quarto, o que tira o lixo, se todas essas pessoas não se imbuírem de uma dimensão heróica, né? De saber que ele está oferecendo-se livremente, com entusiasmo, para vencer a doença e o sofrimento, a sua vida fica infernal. Ele vai pedir licença, ele vai pedir demissão do seu cargo, ele terá outras alternativas. Às vezes com atestados falsos. Eu vi essa semana uma farmacêutica apresentando atestado falso que ela não queria ficar na farmácia. E aí como é que você vai dizer que aquele atestado é falso? É muito complicado do ponto de vista legal. Mas nitidamente é uma pessoa que ficou ansiosa e temerosa de conversar com pessoas. Estou dizendo isso ao nível de profissionais. Agora, eu vejo pessoas que não conseguem e que estabelecem ritos, eu estou chamando de rito, aquilo que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Quando chega, alguém leva comida na sua casa, é um dia de lavar coisa e desinfetar, e quando acabou de desinfetar, a mão já se infectou e lava de novo. É uma loucura. Tem gente fazendo até brincadeira que é melhor colocar tudo dentro da máquina de lavar, do tanque de bater, e já é melhor. Cada um inventa uma solução, mas no final, quando vai tirar, diz, mas eu não lavei a tampa, agora eu botei a mão na tampa da máquina. Ou seja, é muito fácil a gente entrar dentro de um contexto obsessivo, compulsivo, que o medo gera. Então, a primeira coisa, não temer. Não tenhais medo. Se nós tivermos medo, eu acho que tudo fica extremamente sofrido. A gente pode até não pegar a doença, mas a gente adquire um outro sofrimento, uma outra doença que também nos desgasta, que também nos destrói, que é da ordem da doença mental, que é da ordem do psicológico, mas que não é menos doença do que qualquer outra. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender que doença mental seja doença, que depressão seja doença, que fobia seja doença. A gente acha que depende da vontade do indivíduo. Tantas vezes eu ouço alguém aconselhar, não tenha medo. É alguma coisa que, quando atinge os níveis de doença, os níveis de paralisia da funcionalidade, não é dependente do simples querer ou não querer de alguém. Então, esse é um outro momento em que nós temos que ter uma percepção muito grande dos limites de saúde mental, de saúde emocional, e sabermos que também essa saúde emocional ela tem que ser cuidada, que as pessoas ficam muito fragilizadas, que o número de tentativas de suicídio aumentaram, que o número de pessoas em depressão está maior. Por quê? Além de um vírus, existe toda uma circunstância social facilitadora de outras doenças. E acho que a gente tem tido muito pouco percepção e muito pouco cuidado em endereçarmos, dirigirmos nossos cuidados a essas situações. Então, eu diria para alunos, para os professores, que sejam agentes da superação do medo, que sejam agentes construtores da alegria, que sejam agentes capazes de fomentar a pacificação, a paz interior, não é? E esse talvez seja o nosso grande papel
de religiosos, de professores, de pessoas, né, que entram em contato com o outro. Que a nossa presença ela possa ser uma presença geradora de serenidade, de paz, de acolhimento, de segurança também. Eu gostaria só de... Só um minutinho. Eu gostaria só de dizer um comentário, assim, enquanto o senhor foi falando, repito, minha cabeça é de biblista e a memória ainda funciona um pouco. Em termos de lembrar citações, me lembrou de João, do Evangelho, capítulo 14, versículo 1, que o vosso coração não se perturbe. Né? Então, criar essa serenidade, daí. Mas me fez lembrar também de algumas situações. Por exemplo, a vida monástica. São Bento diz aquela pessoa que conseguiu, vamos colocar numa outra linguagem, o estado zen, o estado de maturidade, né? Religiosa, é aquele que decidiu nada antepor entre Deus e ele. Antepor entre Deus e ele. Isso é bonito, né? Ou seja, chegar a esse estado de intimidade profunda com Deus. São Bernardo de Claraval vai dizer de uma outra forma, aquele que permitiu encontrar a sua vontade com a vontade de Deus. Né? Bernardo de Claraval tem isso daí, ou seu amor com o amor de Deus. Né? Karl Rahner, um dos grandes teólogos e que recebeu o título de doutor místico, talvez devesse ser relido um pouco por nós. Né? Ou o cristão do século XX, do século XXI, será um místico ou não será cristão. Né? Me fez lembrar a sua fala também. São João da Cruz atravessou a noite escura, porém ele tem na famosa frase dele do livro, né? A noite escura ela se faz luminosa em Deus. A noite de São João da Cruz, da solidão, se faz uma noite povoada. Teresa de Calcutá, a chamada Santa das Sarjetas do século passado, porque dedicou a sua vida com os mais pobres e tudo mais, ela diz que experimentou a solidão na vida dela e ela levou até o final da vida dela e ela conseguiu fazer o espaço de solidão da vida dela ser povoado no atendimento das sarjetas. Por isso, ela levou o título, inclusive, de Santa das Sarjetas, né? Ou seja, deu um sentido novo. Eu fiquei lembrando disso daí enquanto o senhor falava, porque realmente, assim, sejam agentes de superação do medo, sejam construtores da alegria, sejam capazes de pacificação. Repito, sua fala continua sendo um retiro espiritual. Muito obrigado de minha parte. O senhor me fez, nesse momento, me recordar de um livro fantástico de Tolstói, que é Padre Sérgio, se eu não me engano. E não sei se alguém leu, mas é um livro fantástico que nos mostra essa caminhada em direção a Deus. Sérgio era, vou resumir, não é? Ele era um militar na corte do czar, de uma família importante, e que era um militar ilustre e, portanto, com toda uma carreira aberta de grande sucesso. E ele tem uma decepção amorosa. E ele resolve ir para um mosteiro. Meu sonho. E aí ele chega até um certo grau, assim, eu diria, de santidade reconhecida pelos outros, quando o pecado o coloca totalmente abaixo. E ele sai. E à medida que ele sai, quando ele chega àquele momento em que parece que ele atingiu a sua intimidade com Deus, que está próximo da santidade, da perfeição, alguma coisa ocorre. E a ideia, a noção do pecado é muito presente, não é? E ele volta a estaca zero e começa de novo. E isto vai acontecendo várias vezes. E ele tem que recomeçar de novo. E ele termina a vida como um jardineiro desconhecido em uma pequena vila. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Primeiro, é a capacidade de recomeçarmos. É a humildade de podermos encontrar
cada vez mais a nossa fraqueza, porque talvez o caminho mais ludibriador de nossas vidas é aquele que nos dá a falsa sensação de segurança, de bondade, de correção, de santidade, no sentido mais profundo, não é? E nós nos descobrirmos sempre, redescobrirmos, que nós não somos nada, se não for a misericórdia de Deus. Que enquanto nós esperarmos que nós possamos fazer as coisas, chegará um momento em que as coisas que fizemos perderão todo o seu sentido. Tudo cairá por terra. Tá? E no final, só podemos de fato encontrar nossa força fora de nós, naquele que é forte, naquele que é santo. Tá? Eu acho que essa é uma outra mensagem muito importante, porque às vezes nos decepcionamos diante de nossas falhas, e nós sempre falharemos. Se nós não tivermos essa dimensão de que ou eu coloco a minha vida a serviço do Senhor, ou a minha vida não tem sentido. Ela será sempre um fracasso. O fracasso humano, ele só é superado pela vitória de Deus e não pela nossa vitória. Né? É uma outra dimensão que o mundo contemporâneo se tornou extremamente autoconfiante. Autoconfiante na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua técnica, na sua ciência. E ele perdeu a noção da transcendência, do absoluto. Ele criou um relativismo que mata. Esse relativismo ele gera, em um dado momento, a ruptura da própria base daquele que se achava autossuficiente, daquele que entendia que tinha conseguido chegar ao pico da Torre de Babel. Bem, vamos lá, Renato. Nós temos cerca de 5 minutos para a queda do sistema, porque chegamos... Eu botei 2 horas porque achei que a gente ia ficar ali no máximo 1 hora e 10. Mas chegamos aqui e, Padre Aníbal, nós só temos que agradecê-lo mais uma vez, a sua disponibilidade, as suas palavras. Agradecer também ao Padre Valdeci, que serviu de ponte também para esse diálogo. Né? Esse diálogo foi extremamente interessante. Eu realmente, depois das palavras, não conseguia ter pergunta nenhuma para o senhor. Eu tenho muitas para algum retiro espiritual aí que eu não sei quando é que vai dar certo de eu fazer, né? Numa casa de 3 meninos. Mas acho que todos nós somos muito felizes de ter tido o senhor nesse encontro e pedimos a Deus também que possa abençoá-lo, que possa protegê-lo, que o senhor também fique resguardado, né? Dessa pandemia e que a gente possa se encontrar de outros modos e se continuar como o senhor está dizendo, que a gente possa se encontrar de novo por esse modo que Deus está nos permitindo agora. Muito obrigado. Muito bom. Eu espero que um dia você venha buscar... Eu tenho livro demais nessa casa. Eu espero que um dia você venha buscar... Eu já levei uma carrada, né? Mas muito obrigado, Padre Aníbal. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês e peço desculpas porque eu não sou... eu sou de uma outra área e, portanto, a minha linguagem certamente não é nem teológica, nem filosófica. É linguagem de médico que mexe com a vida dos outros. Um médico místico, né? Como os místicos. Eu defendo sempre, os místicos são capazes de ter o coração, os olhos, a mente, a inteligência voltados para Deus. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a enfrentar esse momento. E que nós possamos contar com o senhor outras vezes, que o senhor possa nos ajudar também. Então, nosso carinho de todo o departamento de teologia. E tendo condições depois da pandemia, venha tomar um café conosco também. Obrigado. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos leve à alegria.
Se tiver muitos livros lá, até eu vou buscar um pouco para o departamento, para a biblioteca. Pode vir. Um abraço, obrigado. Outro. Um bom dia para você. Muito obrigado. Presença das professoras e dos professores. Um abraço. Obrigado. Bom almoço.